Se você lidera uma equipa e sente que sempre que se afasta parece que tudo desmorona, esse vídeo é para si. Vamos ver aqui no vídeo 6 itens, 6 passos que você pode tomar para acabar de vez com essa situação desconfortabilíssima. Começamos? Antes de entrar a fundo no nosso tema, vocês já sabem, nós temos a nossa tradição, a nossa cultura, deixar o like, subscrever o canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. Sim, porque não vale crescer sozinho, é batota. Falando sobre o nosso tema, ser líder não é fácil, nós sabemos. E muitas vezes o líder sente-se sobrecarregado. E nem sempre é porque o líder simplesmente não gosta de delegar ou não quer que a equipa evolua sem ele. Nem sempre é sobre questões egoístas. Muitas vezes tem outras nuances. E reconhecendo esse trabalho, muitas vezes penoso e solitário, que a liderança pode trazer para quem ocupa um cargo efetivo, liderança e gestão, neste vídeo nós vamos ajudar o líder, a conseguir mais tempo, liderar com mais resultado, mais impacto e bem menos sobrecarga. Vamos começar a falar então dos pontos. Primeiro, clareza. É extremamente importante que as pessoas tenham clareza de propósito, clareza de visão, clareza das metas. Porque se a equipa não sabe para onde vai, como vai, por que vai e o que exatamente vai atingir, é muito mais fácil perder o norte quando você não está para relembrá-los diariamente do que deve ser feito. Então certifique-se de garantir que a sua equipa sabe exatamente qual o propósito, qual a visão e qual a meta, não só da equipa, do departamento, da subequipa, mas da própria organização como um todo. Faça esse esforço. Nem que tiver que criar reuniões, momentos trimestrais para garantir que estão todos alinhados na mesma visão, na mesma meta, no mesmo propósito, faça e invista nisso. Isso vai garantir que quando você não estiver, eles saibam exatamente por que é tão importante continuarem a seguir o fluxo que você, estrategicamente, muito bem deixou. Segunda ação, desenvolvimento de equipas. Não há como contornar. Se nós simplesmente entregarmos trabalhos e missões à equipa, mas a equipa não estiver preparada, ainda que entenda da missão, da visão, ainda que saiba quais são as metas a atingir, se eles não tiverem competências apuradas, preparadas para dar resposta a todos os níveis, muito provavelmente eles vão ligar para si no meio das suas férias. Muito provavelmente você não vai conseguir ficar de baixa médica, porque vai ter que responder alguns e-mails, pois eles não têm competência para conseguir dar resposta. Então invista constantemente em desenvolvimento da sua equipa. Não banalize, não veja o desenvolvimento como um processo complexo e que deve ser delegado único e exclusivamente à equipa de RH. Caso você não seja da área de RH, não faça isso. O desenvolvimento da sua equipa está também nas suas mãos. Então você precisa de se preocupar em alinhar com a equipa de RH ferramentas, técnicas, métodos, para que eles consigam aprimorar, crescer, desenvolver constantemente. O desenvolvimento tem uma característica, ele é contínuo. Não é algo que você deu uma formação em 2020 e nunca mais precisará trabalhar com eles nesse sentido. Errado. É um desenvolvimento contínuo. Então invista em treinamentos, em formações, em ferramentas, tudo aquilo que vai facilitar a execução competente do trabalho que você quer deixar ou permitir que eles o façam sem a sua presença. Terceira ação a fazer, delegar. Delegar sem delargar. Porque se você tem trabalhado em desenvolvimento, tem preparado a sua equipa, você precisa de permitir que eles tenham um momento para poder exercer tudo aquilo que têm aprendido, certo? E isto acontece na delegação. Delegue sem delargar. Dê autonomia sem abandonar. Ok? Então, vai permitir dar tarefas e funções para que os seus liderados, para que a sua equipe execute de forma autônoma. No entanto, você precisa ter métricas.
métricas de acompanhamento. Para quê? Para garantir que eles não ficam delargados, para garantir que eles não cometam erros por cima de erros empilhados, sem que haja um momento de intervenção para corrigir pequenos aspectos. Não é microgestão, é entendimento geral, garantir que o objetivo final vai ser atingido, porque apesar de você estar a delegar, os resultados como um todo serão cobrados a você, como líder de equipa, certo? Então, delegue sem delargar, dê autonomia sem abandonar. 5. Comunicação. Você precisa de ter canais de comunicação e rituais de comunicação com a equipa. É muito importante, equipas de alta performance, equipas que trabalham sem precisar necessariamente da presença do líder e as constantes lembranças. Aliás, uma reclamação muito comum dos líderes: eu tenho que estar sempre a voltar a acompanhar, a voltar a lembrar a equipa de fazer algo que já fazem por vezes há anos, ok? Equipas que conseguem reduzir este atrito tão comum na gestão e liderança de equipas têm a tendência, têm a postura de ter rituais e ter canais de comunicação amplamente conhecidos e dominados por todos. Veja, canal de comunicação. Uns mandam por e-mail, outros mandam por WhatsApp, depois as informações ficam perdidas. Eu já não lembro se a informação que foi passada foi a que eu recebi no To-Do, ou se foi a que eu recebi no Trello, ou se foi a que eu recebi em qualquer outra ferramenta interna ou paga que a estrutura organizacional tenha permitido fornecer a cada um de vocês. Não permita que isso aconteça enquanto líder. Há necessidade de haver um canal oficial ou canais oficiais, para que todo mundo já saiba que quando nós estamos a comunicar é por esta via. Os rituais de comunicação são igualmente indispensáveis. O que são os rituais de comunicação? Como diz a palavra ritual, é algo que nós temos o costume de fazer periodicamente, metodicamente, ao ponto de talvez até oficializar um dia. Exemplos de alguns rituais: a chamada reunião matinal, as dailies, é um ritual. Então, logo pela manhã, nós já temos a oportunidade de falar sobre o que se passou, sobre o que não foi feito ontem, sobre os objetivos, os targets do dia de hoje, sobre objetivos e targets ao longo da semana e como vão ser divididos em metas para permitir e garantir que isso seja atingido. São rituais. É necessário que você não espere ter momentos de comunicação apenas em algumas reuniões de equipa. Não. Mantenha o canal de comunicação aberto, frequente, com um canal ou canais oficiais partilhados por todos para evitar perca de informação e confusão na análise de dados que é partilhada entre a equipa, e tenha um ritual para garantir que as pessoas já saibam o local, o momento, tenham o costume de partilhar desafios, adversidades que eles estejam a viver, e você, enquanto líder, partilhar ações, pequenos ajustes, ou talvez até mesmo pequenos elogios para reforço e reconhecimento do trabalho que a sua equipa tem feito. 6. Papéis e responsabilidades bem definidos. Não há como contornar. Se as pessoas não têm clareza, não sabem de forma objetiva quem faz essa tarefa, quando vai ter de entregar, quem é o chamado back-to-back, a pessoa que, em caso desta pessoa estar indisponível, vai assumir esta missão? Quais são os passos a serem dados? Se tiver documentos, quais são os documentos que precisam de ser associados? Isso tem de estar claro, ok? E como é que você, enquanto líder, pode resolver essa questão? Use ferramentas que lhe permitam acompanhar e delegar de forma clara. E aqui são muitas as opções. Você pode usar uma matriz de Hasse, por exemplo, para definir papéis, responsabilidades, tarefas, pessoas intervenientes. Ou você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, Microsoft Planner, onde você consegue atribuir a tarefa a alguém, há espaço para colocar anexos, há espaço para
colocar o estágio em que está essa tarefa, se está feito, se está em andamento, se está concluído. Você consegue colocar notas mencionando o porquê que certa tarefa não foi concluída. Você consegue sincronizar com o teu Outlook, garantindo que os lembretes e ações não caiam apenas no Planner, mas receba uma notificação do Outlook, um e-mail a informar que essa tarefa está atrasada em 3, 4 dias. Não tem como gerir uma equipa confiando apenas no nosso querido cérebro. Não dá. Depois de uma reunião, depois de se passar as indicações sobre o que deve ser feito, diga nomes, evite passar as tarefas de forma muito ampla. Eu preciso que seja feito determinada tarefa, preciso que se faça o relatório. Mas quem? Quem vai fazer esse relatório? Vai entregar esse relatório até quando? Quais são as informações e os dados impreteríveis de fazerem parte deste relatório? Isso tem que estar claro. Então, é necessário que se defina claramente quem vai fazer o quê, quando os assuntos são XPTO, qual é a área, qual é o departamento responsável, qual é o colaborador da equipa responsável, tem de estar claro. E hoje em dia, no mundo da tecnologia, nós temos a vida facilitada. O que não faltam são ferramentas para permitir que nós façamos uma atribuição de tarefas clara, objetiva, detalhada e que nos dê ainda espaço para fazermos um acompanhamento assertivo. Sim, fazer e coordenar uma equipa, liderar uma equipa, gerir uma equipa, levá-la a atingir os resultados pode ser um caminho muitas vezes bastante penoso. Eu sei. E por mais que fosse interessante eu dizer que é fácil, talvez fosse tentador dizer isso, não é. É desafiante. Mas quando nós temos o conhecimento certo, as ferramentas certas, esse processo usualmente tão complexo passa a ser algo não fácil, mas relativamente simples, na medida em que você sabe exatamente o que precisa fazer para conseguir ter os resultados esperados da sua equipa e finalmente deixar de sentir essa sobrecarga tão pesada, extremamente comum aos líderes que tenham dificuldades, que não sintam as suas equipas preparadas para assumir as demandas sem que ele se tenha de envolver diariamente. Faça isso, experimente e deixe nos comentários se você já tem feito, como tem sido. O que está a ser positivo, partilha. Pode ser que o que você está a viver é exatamente o que alguém também está a viver e a sua experiência possa ajudar. Não vale crescer sozinho. Por outra, se tiver alguma questão, alguma pergunta, deixa nos comentários. Nós sempre respondemos, ok? Até lá, até o próximo vídeo. Vemo-nos em breve.